o meu conhecimento a este grupo, por sinal um interessante grupo. Não conheço no fundo os reais motivos, não é, do grupo, mas pelas ligeiras informações que dele recebi, trata-se de um grupo importante e que deve servir de exemplo para outros cantos do mundo. Estamos numa fase muito importante de aquisição de experiências. Faço referência a esta pandemia, que está, tanto tem os seus aspectos negativos, mas também os seus aspectos positivos. Um desses aspectos tem a ver, essencialmente, com a comunicação, digamos assim, aproximação de pessoas em diferentes cantos do mundo através da, portanto, plataforma eletrónica. Portanto, aqui estamos. Antes de mais, eu gostaria de dizer que sou licenciado em Psicologia, tenho uma pós-graduação avançada em Marketing e neste momento inscrito para um mestrado em Comunicação e Marketing. Mas fui convidado enquanto psicólogo para falar de Psicologia de Superação, com um tópico importante que é autossuficiência emocional, e vou procurar transmitir a minha mensagem de forma breve, tendo em conta que hoje o tempo é dinheiro, não é? E cada um tem o seu a fazer, e é claro que quando a mensagem é transmitida de forma curta, desde que seja objetiva, ela de certeza alcança as pessoas de melhor forma, não é? Como sabem, ou pelo menos é provável que já tenham recebido todas as informações, sou também político, sou deputado da Nação, aqui em Cabo Verde, apesar de jovem, não é? Tenho 37 anos, não sei, César, estou a ficar um pouco mais velho, não é? O tema em particular é de extrema importância, psicologia de superação, e o César sugeriu que fosse autossuficiência emocional, mas eu preferi enquadrar esse tema no grande tema psicologia da superação, e há um aspecto aí que é a resiliência, que no fundo são as mesmas coisas, não é? É claro que a psicologia de superação é um tema mais abrangente, mas a autossuficiência emocional e a resiliência no fundo são as mesmas coisas. Bem, na vida nós passamos por momentos menos bons, não é? Por momentos difíceis e muitas vezes, diria até dificílimos, derivados de alguma perda, alguma crise, algum conflito ou algum problema de uma ou outra natureza, não é? E há certas situações que nos levam a sofrimentos intensos, sobretudo quando surgem de forma violenta ou inesperada, não é? Muitas vezes as pessoas caem em depressão, em stress, em frustração, que consequentemente fazem com que elas tenham comportamentos atípicos, comportamentos desviantes, e muitas vezes fazem com que elas pensem em suicídio, por exemplo, ou pratiquem homicídio, não é? Entre vários outros aspectos menos bons. Todos nós já tivemos alguém na família ou nas nossas redes de amizade ou na comunidade onde vivemos que já passaram por esses momentos ou por esses episódios de vida. Muitas vezes nós mesmos já passamos por isto num ou noutro momento. O caminho ideal, é claro, perante situações do tipo, portanto, o caminho ideal seria procurar serviços de psicologia, não é? Mas ainda temos alguns tabus no mundo no que concerne aos serviços da psicologia, porque muitos acham, por exemplo, não vão aos psicólogos, porque os psicólogos são pessoas que tratam
de pessoas com perturbações mentais, etc. São conceitos errados, derivados de alguma falta de informação ou então, digamos assim, de pouco conhecimento por parte de muita gente. Mas ir a um psicólogo não significa necessariamente procurar alguém que nos sirva, que nos trate, digamos assim, em termos de... Quer dizer, porque temos alguma doença, temos alguma perturbação, não necessariamente. Temos o psicólogo, acima de tudo, um orientador, não é? A psicologia, como muitos podem imaginar, é uma ciência, como muitas outras são, mas ela tem uma especificidade, ela estuda os processos mentais e o comportamento das pessoas. Há quem diga de todas as criaturas, porque há psicólogos que trabalham, que fazem investigações com animais e não só. No entanto, como disse há bocado, muita gente pensa que ela tem somente a vertente clínica, ou então que simplesmente o psicólogo faz a psicoterapia para ajudar as pessoas com alguma psicopatia, como por exemplo alguma esquizofrenia, alguma doença profunda. E nada mais falso. Nem sempre, por exemplo, quem procura um mecânico é porque a sua viatura está variada, não é? Isto é apenas um exemplo. Você pode procurar um mecânico para alguma manutenção da sua viatura, para alguma orientação, enfim. Assim também acontece com a psicologia. Portanto, é sempre bom que, perante determinadas adversidades, ou perante um certo mal-estar, ou perante determinadas dúvidas, o psicólogo seja procurado, não é? No entanto, todos nós podemos também, com o tempo, adquirir alguma capacidade de superação. É isto, já estamos a entrar no tema, que é a psicologia da superação. Todos nós podemos ser resilientes, podemos ter autossuficiência emocional. Mas o que é isto de psicologia de superação? O que é isto de resiliência? O que é isto de autossuficiência emocional? Bom, nós aqui temos que falar das emoções, não é? Porque, no fundo, estamos, segundo o César queria mesmo que eu falasse da autossuficiência emocional, é preciso que saibamos o que são as emoções. Emoções são estados interiores, não é? Caracterizados por pensamentos, sensações, reações fisiológicas e comportamento expressivo, específico. As emoções aparecem subitamente e parecem muitas vezes difíceis portanto, de se controlar, não é? Mas nem sempre nós podemos ter autocontrole emocional, podemos ter autossuficiência emocional, derivado de algum apoio por parte de um psicólogo ou de um outro especialista na área de psicologia ou da psiquiatria, não é? Mas é preciso que alguém tenha conhecimento das emoções, quer dizer, como é que ela surge e como é que nós podemos enfrentar determinadas situações perante determinado estado emocional. O nosso cérebro é uma máquina perigosa, como costumo dizer. O nosso cérebro recebe vários estímulos e na base desses estímulos nós podemos ter várias respostas. Eu agora posso estar feliz, logo mais posso estar triste, ou no mesmo momento, às vezes posso ter emoções mistas, não é? Há uma parte no cérebro que é chamada de sistema límbico, que é responsável por todas as emoções. Não vamos entrar em detalhes, porque são, evidentemente, aspectos que têm muito a ver com a neuropsicologia, levam-nos algum tempo, podemos aqui levar muito tempo para falarmos desses aspectos, mas o que quero aqui dizer é que no cérebro temos uma parte que é responsável por todas as nossas emoções. E as emoções surgem desde os primeiros momentos de vida, não é?
Aliás, há quem diga, antes mesmo do nascimento, vários estudos científicos apontam isto, não é? Desde cedo os bebés mostram emoções, como por exemplo o choro, mostram alegria, mostram medo, apresentam sorrisos. Isto começa muito cedo. É claro que com o tempo a maturidade emocional vai sendo adquirida, não é? E é claro que cada pessoa demonstra a sua maturidade emocional tendo em conta o contexto onde vive. Às vezes contextos culturais, contextos económicos, não é? Contexto socio-familiar, enfim, não é? Há várias emoções. Há aquelas emoções que são chamadas emoções positivas, como, por exemplo, alegria, felicidade, esperança, orgulho, surpresa, o interesse, o desafio, entre várias outras. Há emoções que são negativas, tristeza, raiva, desagrado, medo, vergonha, desprezo, culpa, frustração, tédio, enfim. Mas também existem aquelas emoções que são chamadas de emoções mistas ou ambivalentes. São, evidentemente, aquelas emoções que se misturam. Como disse há bocado, posso estar feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz por ter conseguido algo, triste por ter perdido algo, por exemplo, no mesmo momento, não é? Então são emoções chamadas de mistas, ambivalentes. Tipo também amar e odiar a mesma pessoa. Parece ser difícil, mas há casos que nós podemos testemunhar isto, não é? E as emoções têm um aspecto muito subjetivo também. Quer dizer, os pensamentos e os sentimentos não são assim medidos, como, por exemplo, uma ação pode ser vista. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos é específico da pessoa, mas as minhas ações podem ser vistas, por exemplo, ao chutar uma bola, alguém pode dizer, o Carlos chutou uma bola agora, mas as pessoas não vão ter capacidade de perceber que estou a pensar, por exemplo, num assunto A, B ou C. Mas tem também uma vertente fisiológica que é uma parte muito importante, porque grandes doenças que se desenvolvem a partir das emoções são tratadas no contexto fisiológico, ou seja, há neuropsicólogos que trabalham as emoções, não é? Tendo em conta um conjunto de aspectos cerebrais, neurológicos, e, portanto, os especialistas fazem um diagnóstico, às vezes fazem tratamento, no caso de psiquiatras até podem passar receitas médicas, etc., não é? Mas há aqui também 3 elementos importantes que temos que ter em conta ao falarmos das emoções. O autoconceito, a autoestima e a autoimagem. São 3 elementos importantes. Porquê? Porque esses 3 elementos é que vão, digamos, orientar as nossas emoções. Por exemplo, eu, se passar hoje por uma situação delicada, poderei, a partir de hoje, ficar com a autoestima baixa, não é? Ou seja, o sentimento que eu tenho de mim mesmo. Isto, claro, que mexe com o meu estado emocional a curto, médio ou longo prazo. E muitas pessoas têm problemas de autoestima, não é? E às vezes escondem os seus sentimentos, não é? Não procuram psicólogos, não procuram especialistas, tentando levar a vida, portanto, da forma como acharem conveniente, mas muitas vezes a pessoa fica a sofrer durante largos anos, muitas vezes até há situações, como disse há bocado, de tentativa de suicídio ou de outros comportamentos atípicos, não é? A questão do autoconceito também é importante. Muitas vezes os nossos erros, erros comportamentais, estou a dizer assim, os nossos erros acontecem, surgem por causa de problemas que nós temos do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Estamos a falar aqui
do autoconceito, quer dizer, o conceito que eu tenho de mim. Eu posso pensar que sou uma pessoa agressiva, que sou uma pessoa má, ou então que sou uma pessoa ponderada, uma pessoa boa, mas que no fundo é um conceito errado da minha própria pessoa. E eu vou, as minhas ações são orientadas pelo conceito que eu tenho, não é? E aí que muitas vezes surgem divergências sociais, conflitos, não é? Porque a pessoa não se conhece bem. Outra questão é a imagem, não é? Aquilo que eu procuro espelhar para o público, para as pessoas. Eu posso estar a pensar que, por exemplo, vestir de tal forma pode ser importante para mim, para a sociedade, mas no fundo não. E muitas vezes as pessoas passam por situações de bullying, por exemplo, é o que acontece muitas vezes nas escolas, quando um aluno vai vestido de forma diferente das restantes pessoas, simplesmente porque gosta, tem um conceito, aliás, uma imagem de si, mas no fundo não é uma imagem que vai em conformidade com aquilo que a sociedade espera. Então, esses três elementos, autoestima, autoconceito e autoimagem, quando não são trabalhados de forma correta, podem mexer profundamente com o estado emocional das pessoas. Mas é aqui onde entra agora o aspecto, digamos assim, mais importante da nossa comunicação. Perante tudo isto, não é? Perante os problemas emocionais que a pessoa enfrenta e que muitas vezes portanto, esses problemas podem levar-los a problemas graves de vida, não é? Como disse há bocado, depressão, frustração, etc. O que é preciso fazer? É preciso que a pessoa adquira a resiliência, não é? É preciso que tenha uma orientação para a autossuficiência emocional. A resiliência é a capacidade do ser humano em superar as adversidades da vida ou da situação que enfrenta num determinado momento ou contexto, fazendo com que a pessoa saia transformada da situação conflituosa, não é? Então, essa capacidade do ser humano, portanto, de todos nós, em superar as nossas adversidades, não é? Ou as diversas situações que nós enfrentamos num determinado momento, em vários contextos, essa capacidade é extremamente importante para a nossa estabilidade emocional, não é? Mas isto, como é que essa resiliência é adquirida? Como disse, através de um especialista, apoio de um especialista, ou então nós mesmos a procurarmos, nós mesmos podemos procurar, digamos assim, uma outra forma de vida. Quer dizer, podemos encontrar soluções, podemos encontrar alternativas. Muitas vezes lendo bons livros, conversando com bons amigos, indo à igreja, por exemplo, não é? Enfim, cada um pode escolher o melhor caminho ou os melhores caminhos para a resolução do problema. Então, a psicologia de superação é essa capacidade mental de se ser resiliente. É uma capacidade que se adquire ao longo da vida, independentemente de certas predisposições genéticas ou hereditárias, porque também as emoções, como disse, têm o seu lado biológico, quer dizer, o cérebro da pessoa que comanda todas as nossas emoções. É claro que podemos herdar, entre aspas, algumas predisposições dos nossos pais. Por exemplo, é natural que dois pais agressivos tenham um filho agressivo, não é? Mas também há outros contextos, como, por exemplo, o ambiente social, que vai influenciando, porque dois pais também podem ser ponderados, o filho ser agressivo por causa de experiências sociais e de experiências próprias, não é? Então, uma das formas de se adquirir essa habilidade, como disse há bocado, é através da psicoterapia. E a psicoterapia é um processo transformador, no qual
o indivíduo pode compreender, digamos assim, as diferentes formas de superação dos seus conflitos. Mas quem conduz a psicoterapia é o psicólogo, ou o psiquiatra, ou um psicanalista, não é? Que são especialistas nessa área, a psicoterapia, não é? A psicoterapia não pode ser conduzida por uma pessoa que não tenha preparação. Aliás, fazer isto pode prejudicar muito mais as pessoas, como aconteceu num passado recente com um grande amigo meu, que acabou por falecer, portanto, vítima de suicídio, porque alguém que procurou, ao invés de ajudar-lhe, prejudicou-lhe. Quer dizer, começou a passar-lhe muitas informações, prejudicando muito mais a sua saúde mental. E estamos a dizer isto porque deixou uma carta registrada, dando informações que a pessoa, ao invés de ajudar, acabou por prejudicar. E a pessoa, no fundo, acabou também por ficar com remorso, porque percebeu que, ao invés de ajudar a pessoa, prejudicou a pessoa. Eis a razão de se procurar um especialista, ao invés de uma pessoa que não tenha, digamos assim, preparação para o efeito. Hoje fala-se muito no fortalecimento da mente, como uma das grandes técnicas da psicoterapia. Mas também, independentemente da psicoterapia, a pessoa deve procurar algum empoderamento mental, não é? Como fortalecer a minha mente para que eu possa ser resiliente? Muitos, numa situação de intensa fragilidade, dizem, por exemplo, eu não vou conseguir sair desta situação, eu não sou capaz, eu sou uma pessoa zerada, como aqui se costuma dizer aqui em Cabo Verde, já me cansei, não vou lutar mais, prefiro morrer. São situações que nós acompanhamos sempre, ouvimos sempre, há pessoas que fazem sempre essas abordagens e, é claro, os nossos pensamentos interferem nos nossos sentimentos e comportamentos, não é? Aquilo que pensamos podem ter uma ligação direta ou indireta com os nossos sentimentos e comportamentos, sobretudo quando os nossos pensamentos são obsessivos, são repetitivos. De tanto pensar, muitas vezes agimos em conformidade. De tanto acreditar nisto, muitas vezes agimos em conformidade. Você pode estar agora feliz, de repente pensa numa situação constrangedora que teve que enfrentar, e isto obriga-lhe a ter um certo remorso, não é? E de repente o seu sentimento muda e o seu comportamento muda. Muitas vezes isto acontece connosco e as pessoas ao lado perguntam: mas o que aconteceu contigo? Estavas feliz agora? De repente ficaste triste? É o chamado pensamento automático, quer dizer, são certas informações que surgem e que, digamos assim, orientam para um ou outro sentido o nosso comportamento. É natural nós observarmos uma pessoa muito feliz e de repente a pessoa fica distraída e até a sua fisionomia muda porque teve alguma lembrança não boa que lhe prejudicou. É o que nós chamamos de remorso, de lembranças sobre aspectos menos bons e que muitas vezes prejudica o estado emocional da pessoa. Muitas vezes, a brincar, eu costumo dizer que esses pensamentos são intrusos, surgem em momentos inoportunos, são sabotadores e levam-nos à tristeza, à culpa, ao complexo de inferioridade, à frustração, à insegurança, à raiva, ao ódio, não é? Há bocado eu perguntava, mas o que devemos fazer perante essas situações, quando surgem, por exemplo, certo remorso, certas lembranças que alteram os nossos estados emocionais? A primeira coisa a fazer é a eliminação paulatina do remorso, que são aqueles pensamentos, como disse, negativos, que ficam infiltrados na nossa mente. O remorso é que, no fundo, nos leva à instabilidade emocional. Para que sejamos felizes,
temos que ser estáveis emocionalmente, não é? A alteração repentina do nosso quadro de humor pode ser grave, não é? Isto muitas vezes prejudica não somente a nós, mas como todos aqueles que nos rodeiam. Muitas vezes a mulher em casa, o homem em casa, o filho, a mãe, o pai, o irmão, etc. Não é? Porque o nosso estado emocional funciona em forma de rede. A maneira como um membro da família demonstra o seu estado emocional pode afetar, a grosso modo, toda a família. Um segundo aspecto importante é fundamental que, como disse, consultemos um especialista para que possamos saber como eliminar os nossos pensamentos negativos, que estejam provavelmente a afetar as nossas emoções. Por outro lado, é fundamental também que os nossos pensamentos negativos sejam substituídos por pensamentos positivos. Aquilo que muitas vezes é chamado de pensamento de gratidão, não é? Ao invés de pensar simplesmente em coisas negativas, temos que pensar em coisas positivas. Começar a substituir, portanto, esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. Não basta apenas, por exemplo, tentar eliminar os nossos pensamentos negativos e deixar por aí. Eles devem ser substituídos, porque o mais saliente, o mais importante é a parte positiva. Por exemplo, ao invés de estar a pensar na ofensa do seu amigo ou familiar para consigo, é preciso que se pense no ato, por exemplo, num ato de solidariedade que a pessoa tenha tido em relação à sua pessoa ou em relação à sua família, por exemplo, não é? E, portanto, a pessoa tem que procurar ser resiliente com a ajuda de um especialista ou de forma autónoma, como disse. As pessoas podem procurar várias formas de aquisição de resiliência, ou seja, a pessoa tem que encontrar diferentes formas de resolução do seu conflito. Exemplo, se conviver com verdadeiros amigos o faz bem, portanto, que conviva. Se ouvir músicas românticas o faz bem, que ouça. Se viajar o faz bem, que viaje, não é? Então, são elementos importantes que nós devemos ter em conta digamos assim, na nossa vida e que devemos ter sempre na mente que a resiliência é fundamental, que a autossuficiência emocional é fundamental para a vida da pessoa, para a sua sobrevivência. Era mais ou menos esta a minha comunicação. Eu geralmente costumo fazer abordagem e fico à espera que as pessoas me coloquem perguntas. Parece-me que em forma de diálogo fica melhor. Havendo questionamentos, eu estou deste lado, na medida do possível vou procurar responder. Mas era, no fundo, esta comunicação que eu queria passar. Não sei como é que a comunicação como é que chegou ou como é que está a chegar, mas espero que tenha chegado bem. Caso não, caso haja alguma dúvida, aqui estou para esclarecer qualquer aspecto que julgarem conveniente. Obrigado. Perfeito, Carlos. Meu querido, obrigada. Eu vi aqui no chat ou no bate-papo, né, tem uma pergunta que eu acho que você já respondeu sobre essa variação de humor, né? Uhum. Como é que a gente faz para lutar contra isso? E uma coisa que eu queria também falar é que, principalmente para o lado feminino, né? A gente tem todas essas mudanças hormonais que acontecem mensalmente, que acontecem durante o nosso dia, e uma mulher ela consegue ser de manhã a coisa mais amada do mundo, 5 minutos depois ela já mudou completamente de humor, e só basta uma coisinha para ela voltar a ser a pessoa mais amável da face da Terra. É verdade. Então, eu não sei se as meninas aqui, elas também elas podem colaborar comigo, se eu não souber como colocar isso, né? Mas a gente tem, assim, durante o dia, essa mudança de humor muito rápida, né? A gente vai do céu ao inferno. Eu te amo, Carlos, agora você é a pessoa da minha vida. 2 minutos depois, você é a pessoa que eu mais odeio na face da Terra.
tá? Então, como é que, olhando pelo lado hormonal, tudo bem, a gente tem que ver a questão hormonal, como é que faz para balancear a parte fisiológica, tudo bem, fazer mais exercício, sair, blá, 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 mas do teu lado como profissional, qual o tipo de... para o lado feminino, tá? Porque eu tenho certeza, meu filho, por exemplo, eu tenho um filho de 21 anos, né? Que um dia ele estava conversando com com um amigo dele na universidade, de faculdade, e o amigo dele estava dizendo as coisas que a mãe fazia. E aí ele perguntou para o amigo: por acaso a tua mãe ela é latina? A gente mora nos Estados Unidos, né? Aí ele perguntou: por acaso a tua mãe é latina? Né? E ele disse: é brasileira, sim. Aí ele disse assim: tá, então, meu filho disse: então eu já consigo ver que tua mãe age exatamente igual a minha. Né? Uhum. Então, a gente tem essa mistura da parte hormonal, mas também tem essa mistura de cultura, né? Seja Uhum. da cultura do feminismo, seja da cultura da nação, seja da cultura da família e tudo mais. Mas, enfim, qual seria o teu conselho para essas mudanças repentinas de humor que a gente tem? E que eu te prometo, meninas, com o tempo melhora. A gente aprende mais. Eu sempre sou um anjo. Uhum. Alguém vai falar? Ou posso comentar, não é? Você pode comentar, a gente tem uma outra pessoa com a mão erguida, mas se tu puderes comentar agora. Bem, como disse há bocado, a alteração repentina do nosso humor é determinante para o nosso estado emocional. Mas isto acontece com qualquer um, não é? E embora que possa acontecer com determinadas pessoas de forma mais persistente, não é? Há bocado estava a dizer que as emoções têm uma parte subjetiva, que é o pensamento, o sentimento, é uma parte já biológica, essa parte fisiológica, todas as alterações que surgem no organismo, e tem uma parte comportamental, que é a parte mais, digamos assim, mais visível, mais acessível a todos, não é? É que muitas vezes acontecem, portanto, essas emoções acontecem de forma mista. Por exemplo, uma alteração no corpo da mulher, não é? Pode influenciar o seu pensamento, influenciar o seu sentimento, não é? E isto pode mexer com questões que têm a ver, como disse há bocado, com autoconceito, com autoimagem, não é? Autoestima, portanto, da pessoa. E a pessoa acaba ficando, como se costuma dizer, muitas vezes fica com a impressão de estar num beco sem saída. Quer dizer, será que o meu problema pontual ou que tenho tido durante todo esse tempo pode ser resolvido, não é? São questões que muitas vezes as pessoas colocam. Agora, a alteração do humor, qualquer estímulo pode ser, entre aspas, influenciador. Por exemplo, uma luz, eu me lembro na universidade, uma vez que um professor nosso dizia: uma luz verde é suficiente para meter medo a alguém, não é? Por exemplo, eu posso estar aqui sentado, à minha frente passa uma pessoa com uma luz verde, não é? De repente a pessoa me bate. Amanhã, se isto for repetido, não é? Poderei adquirir medo, ansiedade. Ou seja, vou associar a luz, não é? À porrada. É assim que muitas vezes as crianças adquirem medo lá em casa. Estamos a falar do medo, portanto, um estado emocional. Então, ao ouvir uma música também, por exemplo, ao levantar de cama e ouvir uma música triste, isto pode fazer-me lembrar de um episódio menos bom. Logo, o meu estado emocional fica alterado, não é? Uma voz semelhante a uma pessoa amiga minha, mas já falecida, que eu ouço lá fora, pode fazer-me
o meu estado emocional ficar alterado. Então, muitas vezes não é fácil a gente lidar com essas situações, porque os estímulos são diversos. E a gente não sabe de onde é que vêm esses estímulos, não é? Surgem, como disse, de forma intrusa. Esses pensamentos vêm de forma repentina. Quer dizer, ninguém tem o controle disto, muitas vezes, não é? Então, como disse, o importante é se a pessoa passa por uma situação idêntica, de forma repetitiva, que tenha alguma capacidade de resiliência, que é buscar várias soluções, não é? Se esta solução não for boa, a outra poderá servir, por exemplo, não é? Por exemplo, durante a mulher, aqui dou um exemplo, a mulher, durante o processo de menstruação, não é? Pode ficar com o comportamento alterado, com o humor alterado, com o estado emocional alterado, por várias razões, Mas, como é uma coisa que acontece com regularidade, então a mulher deve encontrar uma alternativa. Muitas vezes, aqui não posso dar um exemplo em concreto, mas se, por exemplo, como disse há bocado, conversar com uma amiga que tenha algum conhecimento na matéria, não é? Ou uma amiga que é humorista, que possa ajudar a ter um melhor estado emocional, isto já é bom, portanto, se conseguir é melhor. Então, o que aqui quero dizer é que essa capacidade de resiliência é essencialmente esta, é procurar várias alternativas para a resolução do problema, da situação, não é? Penso que a pergunta foi mais ou menos esta. Pronto, espero ter respondido ligeiramente aquilo que... Obrigada, Carlos. Eu sei que é uma coisa bem um pouquinho complicada, né? Que nem mesmo a gente... Mas, enfim, a gente tem a Leise, que está com a mão erguida aí. Fala, Leise. Diz. Oi, boa noite, Carlos. Boa noite. Carlos, você estava falando assim sobre o remorso levar à instabilidade emocional. Sim. Né? E aí você disse que a melhor maneira é pensar em coisas positivas, substituir os pensamentos negativos, né? Uma pessoa que sofre de depressão, né? Esses pensamentos de remorso e fracasso, eles são muito mais constantes. E chega a pessoa a sentir o desejo de tirar a própria vida. Como que podemos ajudar uma pessoa assim? E aí, como podemos auxiliá-la naquele momento, num momento assim de necessidade, né? Como que eu poderia ajudar? Logicamente que precisa de tratamento psiquiátrico, né? Tem que fazer o tratamento com o psiquiatra, não é isso? Né? Precisa desse acompanhamento. Mas como que eu poderia tratar uma pessoa dessa sem julgá-la, né? Sim. Não, muito bem. Pronto, eu falei do remorso. O remorso, de facto, pode ser muito prejudicial à saúde mental da pessoa. De facto, são lembranças de coisas muitas vezes péssimas, não é? E que muitas vezes só a pessoa sabe, não é? Enfim, ou pouca gente sabe, e muitas vezes, tratando-se de uma situação menos boa, a pessoa não vai querer que os outros saibam da situação, então esconde esta parte. Mas isto pode conduzir sim à depressão, e a depressão já é uma doença psicológica já profunda. Claro que o aconselhável é conduzir a pessoa a um especialista imediatamente. É o que todos os psicólogos aconselham, imediatamente. É claro que até lá, muitas vezes, é preciso um percurso. Quer dizer, a pessoa
muitas vezes não quer ir ao psicólogo, não quer ir ao especialista, não é? Então, tentar saber a causa é fundamental. Mas, como disse, muitas vezes a pessoa esconde o problema. Mas é sempre bom que a pessoa que esteja ali ao lado, esteja a auxiliar a pessoa, procure ter informações e procure estar por perto da pessoa antes que ela tenha um comportamento desagradável, como é o caso, quase sempre, tentativa de suicídio. Estar por perto é evitar portanto, qualquer ambiente de perigo, ou mesmo que seja, por exemplo, em questões de objetos, faca, ou qualquer arma que esteja por perto, não é? É sempre bom. Mas muitas vezes também as pessoas não sabem fazer isto, quer dizer, ficar junto da pessoa de forma demasiada, quer dizer, passando a ideia que está a controlar a pessoa, pode prejudicar o outro estado emocional, que é a questão da raiva, por exemplo. Geralmente a depressão está associada à raiva, um conjunto de outros problemas, então pode prejudicar muito mais. Então, é sempre bom que a pessoa saiba fazer isto com muita ponderação. Mostrar, sim, que ama a pessoa, por exemplo, que de facto é amiga da pessoa, que está aí para ajudar, que não quer ver a pessoa passar por episódios menos bons, não é? É fundamental. E esta mensagem, claro, deve chegar à pessoa. Mas às vezes a pessoa tem a sua pessoa de confiança. Quer dizer, eu posso ser amigo de alguém, mas essa pessoa pode não confiar em mim neste aspecto, pode confiar num outro amigo, porque se calhar acha que com a pessoa pode resolver melhor o seu problema. Mas, resumindo, o fundamental é que a pessoa seja conduzida a um psicólogo. Geralmente, nesses casos, o psicólogo também vai à procura da pessoa. Quer dizer, ao invés da pessoa sair à procura do psicólogo, o psicólogo também vai, dependendo de caso a caso. O psicólogo geralmente pergunta, é o que na psicologia chamamos de anamnese, um conjunto de recolha de informações importantes sobre a pessoa para sabermos como agir. São um conjunto de informações preliminares que nos orientam para que possamos fazer o melhor trabalho possível, não é? Portanto, era isto, e sugiro que, caso conheçam alguém nessas situações, sobretudo em estado de depressão, que um especialista seja contatado imediatamente, no sentido da pessoa ser tratada, não é? Perfeito. Carlos, vamos supor, o medicamento também, a pessoa deve tomar medicamentos, porque eu tomo medicamentos, né? Eu faço o tratamento da depressão com medicamentos. Só os medicamentos, então, não é o suficiente. Precisa, então, um psicólogo. Sim, porque o medicamento tem um efeito pontual, quer dizer, vai mexer, evidentemente, no sistema neuronal da pessoa, os neurônios que ficam alterados, quer dizer, é tipo tomar uma pessoa que está agressiva, toma um medicamento no sentido de ficar mais, entre aspas, mais relaxado, não é? Porque, de facto, aquilo tem efeito no cérebro, mas é de forma muito pontual, quer dizer, não é permanente. O que, de facto, tem impacto de forma mais duradoura é a psicoterapia, mas depende também do tipo de psicoterapia, porque, por exemplo, há aquelas psicoterapias que são profundas, há aquelas psicoterapias breves que é para um momento, só para ajudar a pessoa a enfrentar, a ultrapassar aquele episódio. Mas o medicamento nunca resolve, digamos assim, no fundo, o problema mental, não é? Não resolve. Tranquiliza a pessoa no momento, porque vai alterar o seu estado neuronal, os neurônios ficam alterados, e de modo que a pessoa demonstra estar mais relaxada, mais tranquila, por exemplo, mas é só naquele momento. Quer dizer, se deixar de tomar medicamento durante um tempinho, a pessoa volta a ter,
digamos assim, o mesmo comportamento. É claro que depende do tipo de psicoterapia, aquelas psicoterapias profundas, por exemplo, um neurocirurgião pode fazer, digamos, alteração em partes, em alguma região do cérebro, mas isto é pronto, por exemplo, um caso de acidente, um caso grave mesmo, não é? A psicologia, isto já é mais da psiquiatria. A psicologia clínica, particularmente, utiliza outras técnicas, outros métodos, não é? Faz também um conjunto de testes, um conjunto de exames, e no sentido de recolher todas as informações, fazer todo o diagnóstico da pessoa e logo é o diagnóstico que indica que tipo de psicoterapia que a pessoa deve receber, não é? Mas o medicamento tem um caráter mais pontual do que a própria psicoterapia. A psicoterapia, por exemplo, a psicoterapia profunda é pensada a médio e longo prazo, não é? O medicamento, como disse, é mais no sentido pontual, no sentido de fazer com que a pessoa fique mais tranquila. Perfeito, perfeito. Obrigada, Lila. Olha, não sei, Carlos, se o César falou para ti, eu sei que teu tempo é bem reduzido, é bem limitado, né? Mas nós somos conhecidos como o bonde da madrugada. Então, a conversa aqui, meu amigo, ele se estende. Então, por favor, assim que tu tiveres já pronto, dizer já, bom, pessoal, né, eu vou precisar sair agora, tenho outros compromissos, por favor, sinta-se à vontade, senão a gente se estende falando o tempo inteiro e fazendo perguntas. A gente tem o Miguel, que levantou a mão, depois a gente tem a Cláudia. Miguelito? Miguel? Oi, boa noite para todos, gente. Boa noite, Carlos. Bom, eu só precisava fazer uma acotação a lo que estava falando Lacey, mas agora ampliou minha visão. Não sei se vocês podem entender minha portunhol. Bom, o que acontece? Quando eu tinha 25, eu tive um acidente que fiquei com choque, tá? Então, eu sou uma pessoa muito alegre, muito brincalona, muito feliz, moro sempre feliz, gosto de dançar, sempre. Mas depois que eu tive esse acidente, eu fiquei muito ruim, muito ruim. Eu fiquei tudo o contrário, uma pessoa distraída, ida, sem vontade de fazer ninguém coisa, fiquei mal. A gente pensou que era porque a gente estudava, trabalhava e ficou estressado. Então, aquele cérebro, boom, não pode mais, né? Mas estava assim como por quase 5 anos. A gente não entendia por quê e eu comecei a ter muito medo. E chorava muito. A gente falava alguma coisa muito pequena e eu chorava. E depois tinha muita vontade de suicidar-me. Eu cheguei com muita vontade de suicidar-me, muitas vezes, porque mudei totalmente minha personalidade. Eu era muito brincalhão, muito alegre e depois muito triste. Achava que nada dava certo para mim, nada. No estudo, trabalho, amor. Então eu tinha muita vontade de suicidar-me. Muitas vezes pensei nisso, mas graças a que a gente conhece o plano de salvação, está em igreja, então eu sabia que não podia fazer isso, né? Não podia fazer isso porque está em contra da vontade de Deus. Isso fiz muito para que a gente
parar aí com esses pensamentos ruins na cabeça. Mas depois, uma amiga minha que estudava medicina, ela olhou para mim e ela me falou que ela tinha pensado que eu tinha, já? E ela levou para sua professora. E ele diagnosticou para mim toque. Você se entende? Toque. Es uma, o conocen como a enfermedade de la duda, mas vocês me entendem? Toque, Sim. toque. Sim? Então, por isso a gente ficava o tempo todo com medo, com crises de pânico, e isso. Mas depois eu tive um tratamento psiquiátrico, psicológico, mas é muito importante que a gente tenha vontade de sair de aí. Muito importante que a gente reconheça esse problema, receba a orientação e, sobretudo, que tenha vontade de sair de aí, ir embora desse estado ruim, não? Porque se tem ajuda de profissional, ajuda da família, mas não quer sair de aí, é muito, a gente não pode fazer muito, né? Então, isso é para falar para minha amiga Lacey que a gente pode superar isso. Eu tive um tratamento muito longe e eu esqueci isso. Depois estudei um pouco mais o que é esse toque e tudo. E esse, como você falou, é muito importante saber a causa de qual é o problema, né? Eu tive um acidente, mas só isso foi uma coisa para descobrir que eu tinha algo atrás de mim. Desde criança, psiquiatra, ele fez entender que eu passei algo de criança muito ruim, que agora que eu estou já mais velho, então, recém a gente pudo ver isso. Então, que isso tem solução para Lacey e que é muito importante prestar atenção a essa pessoa, escutar a essa pessoa, não? Porque eu tenho outra experiência, pero que não é boa, que foi ruim, que um menino falava para seu pai, que estava ao outro lado de seu quarto, papai, preciso falar com você. E o pai fala, cala a boca, menino, amanhã a gente fala, eu estou muito cansado, amanhã se fala. Papai, por favor, quero falar com você. Não. Mas, ao outro dia, o pai vai ao quarto do menino e ele havia suicidado. O menino havia brigado com sua noiva, ele acho tinha 16, 17 anos. Ele brigou com sua namorada e ele queria falar com alguém. Seu pai estava ao lado, mas ele estava muito cansado por el trabalho. E não foi. Mas outro dia, ele foi e o filho havia suicidado. Isso é muito ruim, muito. Acho para ele como pai deve ser muito ruim, só por não caminhar um pouquinho, né? Então, só isso é minha aportação. Obrigado. Muito bom. Bem, posso, não é? Por favor. Brevemente, eu gostei muito da comunicação dele. Ele, de facto, deu um verdadeiro exemplo de psicologia de superação, de autossuficiência emocional, de resiliência, portanto, do tema que estamos aqui a falar. Ele, por exemplo, tomou, além da psicoterapia, tomou a religião como uma das grandes alternativas para a superação, portanto, do seu problema. E de facto é isto que conta. Podemos ir a um especialista, questão de psicoterapia, mas podemos ter várias outras alternativas. Eu, por exemplo, aqui, só para dar um exemplo, costumo ajudar
muitos adolescentes, o César sabe, com aulas de música, porque também sou músico, e muitos adolescentes que antes tinham comportamentos atípicos, comportamentos desviantes, passaram a ter, digamos, um melhor enquadramento social por causa da música. Então, é uma alternativa. Aliás, hoje fala-se, por exemplo, da musicoterapia. A música, como, portanto, traz um grande alívio à pessoa, não é? A pessoa escolhe, e a pessoa aí tem alternativas imensas, quer dizer, escolhe o estilo de música, o cantor preferido, de acordo com o seu momento, o seu contexto. Não é por outra razão que, por exemplo, um motorista, um condutor anda período em período a trocar músicas na sua viatura, quer dizer, de acordo com o contexto, faz uma seleção de músicas, porque no fundo a música ajuda a pessoa. Então é isto que é ser resiliente, é procurar alternativas. Eu também faço isto muitas vezes quando estou cansado por causa das responsabilidades que tenho, procuro ouvir músicas digamos oportunas, quer dizer, músicas que vão em conformidade com aquilo que de facto preciso no momento. Por exemplo, aqui em Cabo Verde temos a morna, eu gosto muito da morna, então procuro às vezes ouvir uma boa morna, não é? Então ir à igreja, ir a uma praia, passear, sair com amigos, etc., podem ser alternativas boas para a superação, para, digamos assim, para que a pessoa tenha um melhor estado emocional, não é? E ele, portanto, deu aqui um bom exemplo. Nós também, no mundo todo, já tivemos casos de vários cientistas que, por exemplo, passaram a infância, adolescência até juventude com dislexia, portanto, problema ligado à leitura, escrita, etc., mas que, no fundo, passaram por bullying por causa disto, etc., por problemas na escola, professores que muitas vezes não conheciam, não compreendiam os seus problemas, mas foram se ajustando, foram criando a sua própria psicologia de superação e, no fundo, tornaram-se grandes cientistas, não é? O Albert Einstein, por exemplo, é um exemplo disto. Ele sofria de dislexia. Tornou-se num grande cientista, aliás, referência mundial. Mas é isto mesmo, é a psicologia da superação. Quer dizer, encontrou alternativas, encontrou saídas e foi resolvendo tanto o seu problema. Obrigado. Perfeito, obrigado, Carlos. Nós temos agora a Cláudia, minha conterrânea aí de mãos, está com a mão erguida. Carlos, boa noite. É um prazer falar com você. Eu tenho uma sobrinha, ela é filha do meu irmão, ele só tem essa filha. Então, com 15 anos, ela foi diagnosticada com síndrome de borderline, distúrbio de personalidade. Então, esse distúrbio de personalidade trouxe vários distúrbios na vida dela, né? Então, com 15 anos, ela começou a usar droga, com 15 anos, ela começou a se prostituir, e com 15 anos, ela começou a fazer muitas coisas ruins, assim, para uma adolescente de 15 anos. Nós que somos membros da igreja sabemos que é triste, né? Ainda mais sabendo que é sangue do meu sangue, é minha sobrinha, tá? Então, de um tempo para cá, ela já fez 19. Esse período todo, ela tem feito muito tratamento, tomado muitos remédios. E esses dias ela passou uns dias aqui em casa, uns 3 dias aqui em casa, porque ela passou uns 6 meses internada numa clínica em Fortaleza, porque aqui na época não conseguíamos, enquanto ela não fez 18 anos, nós não conseguíamos internar ela numa clínica de tratamento, porque ela era de menor e as clínicas não aceitavam. Aí a mãe dela, quando ela fez 18 anos, conseguiu uma clínica em Fortaleza. Passou em 6 meses, ela estava passar 9, passou em 6 meses só. Ela conseguiu largar a cocaína, o crack, mas continua viciada demais no cigarro. Só que quando esses dias que ela estava aqui, eu percebi
que ela está assim meio como se ela fosse uma doente mental, sabe? Ela não faz nada, ela fala bem baixinho, ela fuma demais, eu vou tentando conversar que o cigarro não é bom, e ela achando que que ela estava ficando depressiva porque a gente estava falando para ela em relação a isso. E aí eu conversei com ela que não era assim, que a gente não estava criticando a atitude dela fumar, que quando eu digo para ela que ela está com 19 anos e ela está fumando muito, daqui a uns 10 anos ela vai adquirir um problema no pulmão. Aí ela me rebate dizendo que é melhor ela fumar do que usar cocaína, que com cocaína ela vai viver menos tempo, né? E aí eu fiquei assim sem saber como lidar. E a única coisa que eu falei para ela, eu digo, olha, Renata, tu tem que distrair tua cabeça, tu tem que procurar fazer alguma coisa que tu gosta. Ela gosta muito de escrever, ela já escreveu até um livro de poesias. Ela é muito inteligente. E eu fico muito triste quando eu vejo ela dessa maneira. E eu não sei como lidar com isso, entendeu? O pai dela, o meu irmão, ele é muito cheio de problemas. Ele deu muito trabalho na adolescência para a gente, com bebida, com droga. E agora que ele melhorou, né? E aí, quando ela vem para cá, ele não tem aquela paciência de lidar com essa situação dela, entendeu? E eu fico sem saber o que fazer, porque como eu sou a irmã mais velha dele, eu acredito que eu deveria ter assim um jeito de poder tratar. Então, ainda há pouco ela foi internada, ela teve um surto, uma crise, e essas crises dela, ela tenta se matar, e ela foi internada numa clínica aqui em São Luís, na Rua Ipaliano. E aí é muito remédio que ela toma, muito remédio. É tipo 8 remédios de manhã, 8 remédios de tarde, 8 remédios de noite. A vida dela é todo o tempo dopada. Então eu acho assim uma tristeza, uma menina de 19 anos viver assim. Entendeu? Então eu sofro muito, eu fico pensando como que eu vou ajudar, né? E eu fico sem saber. Ela tem todos esses tratamentos que você falou, ela faz tratamento psicológico, ela tem o psiquiatra, ela tem o médico dela, que é os psicólogos, ela tem todo esse acompanhamento, entendeu? Aí agora ela desencadeou o quê? Se ela deitar um pouquinho aqui para descansar, ela se mija toda. Ela diz que é um problema psicológico, né? E a gente olhando para ela, a gente prestando bem atenção nela, a gente acredita que deve ser um problema espiritual a vida dela, entendeu? Porque eu não sei, eu não consigo. Eu falei para ela, começa a fazer uma aula de dança, vê o que tu pode fazer, entra numa academia, quer distrair tua cabeça, faz alguma coisa, limpa uma casa, lava uma roupa, faz alguma coisa para distrair tua mente, para não ficar pensando só que tu tem que superar o teu desejo de usar cocaína fumando, porque tu tá se acabando do mesmo jeito, tu é muito nova. Então eu tô assim nesse dilema, nessa tristeza em saber, em ver uma menina tão nova, com todo um futuro pela frente, com essa situação, com essa situação que ela está, tomando tanto remédio assim, se dopando tanto, entendeu? Porque sai das drogas, mas entra nas drogas da medicação, entendeu? Perfeito, Cláudia, obrigada. De nada. Carlos, contigo, meu querido. Sim. Bom, eu compreendo. De facto, é preocupante, não é? Sobretudo para os familiares, ter alguém da família enfrentando crises como essas, não é? E síndrome de borderline, ou transtorno de personalidade borderline, ela é um transtorno mental caracterizado como grave, não é? Por um padrão de instabilidade no humor, como disse, não é? No comportamento, problemas de autoimagem. No fundo, a pessoa passa por uma instabilidade emocional
profunda, às vezes com sensação de que a pessoa é inútil, a pessoa sente-se insegura e as suas relações sociais sente-se prejudicada. Mas é que esta perturbação, não é? Síndrome de borderline, pode também trazer outros problemas, como disse, por exemplo, a entrada em drogas, o uso abusivo de substâncias psicotrópicas, né? Tentativas de suicídio, entre outros aspectos. É claro, se ela está a ter um tratamento, não sei se tem, digamos assim, um grupo específico de especialistas, mas é também sempre bom, caso não esteja a ser recuperado aos poucos, que outros especialistas sejam também consultados. Porquê? Porque na psicologia ou na psiquiatria há diferentes especializações, não é? Mesmo dentro da psicologia clínica, que é um ramo da psicologia, existem vários outros ramos, não é? Que, por exemplo, há pessoas especializadas no tratamento desta perturbação, não é? Então é sempre bom que especialistas sejam consultados de acordo com o problema da pessoa, porque às vezes ir a um psicólogo clínico ou a um psiquiatra, no fundo, não resolve. Também como ir a um médico, no fundo, não resolve. Temos especialidades que ajudam a pessoa. Agora, é que esta perturbação associada ao uso, por exemplo, de substâncias psicotrópicas, sobretudo o uso abusivo, isto tudo pode agora prejudicar muito mais o estado emocional da pessoa, dependendo da forma como a substância psicotrópica foi introduzida no organismo da pessoa. Há pessoas que fumam, cheiram, outras injetam, dependendo do historial da pessoa, a pessoa pode permanecer, digamos assim, por um certo período de tempo com a perturbação. Quer dizer, por mais que tome medicamentos, fica a sensação de que a pessoa não está sendo tratada, mas muitas vezes é por causa do histórico da pessoa. Pode levar muito tempo. Por exemplo, a psicanálise, há tratamentos que levam anos. Você pode ouvir isto, quer dizer, o seu tratamento na íntegra pode chegar a 2, 3 anos, assim sucessivamente. Portanto, depende muito da pessoa. Agora, o que vocês podem fazer é, na eventualidade, consultar um outro especialista, um especialista no tratamento de síndrome de borderline e também ter mais pessoas da família preparadas para ajudar a pessoa, sempre perante essas crises, porque no fundo surgem vários episódios de raiva, depressão, ansiedade, que podem durar muito tempo, ou então algumas horas só durante o dia. Quer dizer, é uma alteração do humor. Então a pessoa pode estar bem num determinado período, noutro pode não estar, e isto, claro, que afeta de forma profunda os familiares, como por exemplo é o seu caso. Eu compreendo bem a sua situação, mas isto também é importante. O que está a fazer agora, quando eu vejo aqui, por exemplo, o seu estado emocional alterado, porque está preocupado com outro estado emocional, portanto, de uma pessoa próxima, neste caso um familiar, não é? Então, que continua assim a lutar para que ela tenha sucessos. Nunca é tarde, é sempre bom que os familiares fiquem por perto, que os familiares deem tudo o que podem dar à pessoa, no sentido de ajudá-la a ter, digamos assim, um melhor comportamento, uma melhor saúde psicológica, não é? Isto é extremamente importante. Mas para terminar mesmo, é preciso que lutem incansavelmente, que procurem outros especialistas, se for o caso, e que acompanhem a pessoa
em todos os momentos, porque a pessoa de facto precisa de apoio. Ela até muitas vezes pode não dar conta disto, mas precisa, porque nós é que estamos ao redor é que damos conta, porque o seu estado emocional, o seu estado psicológico pode não permitir que ela perceba a real situação, a real gravidade da situação e, portanto, tendo assim alguém da família a ajudar é muito bom. E ela só vai ter, evidentemente, essa capacidade de resiliência quando ela tiver apoio de um técnico, de um especialista ou dos familiares. Quando ela ultrapassar essa fase, de certeza vai aprender a ser resiliente, vai entrar na superação, na verdadeira superação, e quem sabe um dia ela poderá um dia, de certeza, digamos assim, poderá ajudar outras pessoas também que já passaram ou que estejam a passar ou que vão passar, digamos assim, melhor dizendo, por situações do tipo. É sempre bom aconselhar a pessoa, porque eu tenho exemplo de várias pessoas que passaram por crises que hoje estão a ajudar pessoas que passam por crises, não é? É isto a superação, quer dizer, a pessoa toma isto como referência e vai ajudar outras pessoas. Portanto, não podem cair no desânimo. Devem pensar sempre no lado positivo. É isto que disse há bocado, substituir todos os pensamentos negativos que têm por pensamentos positivos. Por exemplo, pensar em coisas boas que ela fazia ou que agora pode estar a fazer e pensar sempre nisto. Isto vai, de certeza, estimular-vos muito mais no sentido de trabalharem com ela, ajudarem a pessoa da melhor forma possível. Obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos. Obrigada, Cláudia. Uma coisinha, Cláudia, que eu só queria fazer um adendo. Por exemplo, se você sofre síndrome de borderline, border significa dizer que você está no edge, é uma linha divisória, onde você tem, é uma fronteira que você passa de uma personalidade para uma outra personalidade, ou de uma forma de agir para uma outra forma de agir. Você está sempre no edge, você está sempre na borda, né, na fronteira de explodir para qualquer lado, ou bom ou ruim. E uma coisa interessante vendo sobre como tu estás reagindo, é a gente entender que familiares de quem tem algum problema, nesse caso, a personalidade dupla, como a gente chama, o borderline syndrome, ela precisa também de ajuda, né? Tenho certeza que em São Luís a gente pode encontrar grupos que ajudam famílias, porque você, enquanto familiar, primeiro, você precisa estar estruturado para ajudar a tua sobrinha, né? Na situação que você está agora, você está em uma situação onde você também precisa de ajuda. É a mesma coisa se você tem um familiar, uma mãe que tem Alzheimer's. Para a pessoa que toma conta de quem tem esse tipo de doença, é extremamente desgastante. E você precisa de ajuda. Então, primeiramente, Surema, né? Se eu ainda lembro bem as minhas aulas do passado, você precisa, primeiro, procurar uma ajuda para você. Você primeiro precisa procurar apoio, suporte emocional, para você poder ajudar a tua sobrinha. Ela pode sim ainda, com medicação, ter uma vida, não vai ser fácil, mas ela pode ter ainda uma vida, ela pode ter um relacionamento com uma outra pessoa, né? Ela pode ter uma vida ainda bem produtiva, né? Mas o mais importante, além de cuidar da tua sobrinha, primeiro é cuidar de vocês. Vocês têm que estar bem, porque é uma luta do dia a dia, né? E com medicação, sim, nesse caso, ela só precisaria, além da ajuda de psicólogos, conversas, atividades e tudo mais, né? Ela precisa de apoio de vocês, mais do que... Na realidade, não é só uma pessoa que fica com doença de borderline na família, é a família inteira. Então, vocês precisam também procurar suporte. Eu tenho certeza que aí em São Luís deve ter alguns lugares que dá suporte para famílias de pessoas com Alzheimer ou algum tipo de distúrbio, mas enfim. Carlos, obrigada, meu querido. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque, Carlos, a gente não deixa o pessoal sair daqui. Fora eu e a... Eu ia dizer, fora eu e a Leise.
Alguém mais tem uma pergunta? Eu tenho. Vamos ver assim, vamos ver aqui rapidinho antes da Leis fazer pergunta. Amandinha, Jorge, bem-vindo, Mirro. A Lu, Elias, Júnior, Simone, que está calada, Fabiola. Alguém mais tem uma pergunta? Ninguém, gente. Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo para a Leise. Vamos lá, Leisita. Então vai a Leise mesmo. Não tem tu, vai tu. O Carlos. Cadê o Carlos? Ô, Carlos, a amiga da minha filha, a amiga dela tem 19 anos, ela foi diagnosticada com depressão bipolar. Eu nunca ouvi falar em depressão bipolar. O que é isso? Muito bem. Olha, depressão, sempre a expressão bipolar, quer dizer, que é ambivalente, quer dizer, estamos a falar de uma perturbação. Depressão, como tal, é um estilo de uma tristeza profunda, não é? Mas que muitas vezes ela oscila, quer dizer, há momentos que a pessoa aparenta estar, por exemplo, calada, não é? Está a sofrer, evidentemente, mas não demonstra através das suas reações. E há momentos que a pessoa demonstra com reações, quer dizer, é o comportamento manifesto. A pessoa vê, a pessoa consegue ver o estado. Muitas vezes, esse comportamento manifesto é melhor. Por quê? Porque nós conseguimos perceber a tendência da pessoa, inclusive o especialista, o psicólogo, pode melhor ajudar, os familiares sobretudo, não é? Mas o comportamento, já no seu sentido, entre aspas, oculto, não permite que a pessoa, neste caso os familiares, percebam o que de facto está a acontecer ou qual poderá ser o comportamento da pessoa. De forma resumida, é isto que é a depressão bipolar, mas o importante aqui, é preciso frisar que o importante é que a depressão é uma perturbação profunda, ou seja, como muitos, embora eu não gosto muito de usar essa expressão, muitos psicólogos dizem que é uma perturbação grave. Por quê? Porque a depressão é uma das doenças que a nível internacional mais mata, ou seja, mais leva ao suicídio e muitas vezes até alterações fisiológicas que levam à morte, como por exemplo o estado de ansiedade crônica, etc. Então, caso alguém esteja a passar por isto, como disse há bocado, é bom que um psicólogo seja contatado imediatamente, ou um psiquiatra, não é? Ou mesmo o Brasil, por exemplo, salvo erro, tem aí muitos psicanalistas que também são bons especialistas nesta matéria, no sentido de ajudar a pessoa. Perfeito, obrigada. Obrigada, Carlos. César, você tem alguma pergunta ou mais a adicionar para a gente poder liberar o Carlos, senão a gente não deixa mais Carlos embora. À vontade. Estou dando a oportunidade para mais. No final eu falo. Não entendi, não deu para entender. Eu disse que estou dando a oportunidade para os outros, no final eu falo. Se tiver, eu falo. No final. Se não tiver, eu falo. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Amanda, Mel, que está calada hoje, a Ju, que não falou nada, Fabiola, que só falou através do chat. Alguém mais? Vou falar sobre a autoestima que ele falou, né? Há uns 2 anos atrás, para quem não sabe ainda, eu perdi minha visão do lado direito, né? Eu tive deslocamento de retina e eu perdi minha visão total. A única coisa que eu consigo enxergar é se está claro ou escuro, né? Então, meu olho diminuiu de tamanho, tá? Ele está diminuindo de tamanho, ele está atrofiando. Então, eu morro de vergonha de tirar uma foto. Eu fico com vergonha de olhar para as pessoas, porque eu penso que as pessoas vão rir de mim, porque está feio o meu rosto. Que a coisa que eu mais gostava na vida eram os meus olhos, né?
Tanto que eu não usava maquiagem, eu só usava lápis de olho, que era para ficar bem, para parecer bem o meu olho, né? E eu já fiz 5 cirurgias desse olho. Eu fiz há pouco tempo agora um levantamento da pálpebra, que é uma cirurgia de pitose, para levantar um pouco a pálpebra, para poder abrir um pouco mais, porque ele estava quase que fechando. E por infelicidade, eu tive uma queda no serviço e caí de cara no chão. E aí não deu certo a cirurgia, eu vou ter que fazer outra agora em julho. E isso para mim me deixou muito, muito, muito triste. Eu não consigo me achar bonita, eu não consigo me olhar no espelho, eu não consigo tirar uma foto. Quando eu tiro foto, meu olho fica fechado e eu fico me sentindo muito mal por conta disso, sabe? Aí a minha irmã disse, Kena, para com isso, tu é bonita. Meu cabelo era cacheado, eu alisei o cabelo bem lisinho para ver se melhora, sabe? Um pouquinho. Mas assim, é muito ruim essa sensação, gente, não é boa. É muito ruim quando a gente não se sente assim. Aí, de repente, eu tive um problema no meu maxilar, tive que operar a boca e colocar esse aparelho. Aí piorou a situação, né? Porque cega, com a boca cheia de aparelho. Aí o meu amigo do serviço diz, aí eu digo para ele, agora mesmo que eu não vou poder mais casar, porque o povo disse que é para olhar por lado. Se eu olho para o lado esquerdo, não vou ver ninguém. Só vou olhar para o lado direito. Aí, meu gerente... Mas me diga, Cláudia, como é que uma pessoa não vai querer casar com você se você fala que você está com tudo isso e você sorri e você ainda encontra alegria? Mas assim, é o que eu digo para vocês. Eu sou muito feliz, gente. Esse é um detalhe da minha vida. Pode estar caindo um canivete. As meninas no serviço aqui dizem assim, Dona Cláudia, o mundo está caindo na sua cabeça, a senhora está nem tchuiuiu. Eu digo, eu vou me preocupar por quê? Não preocupar, não. Assim, entendeu? Eu me sinto triste, assim, no meu momento de dentro de casa, eu não deixo transparecer muito isso para as pessoas, eu tenho isso comigo. Se eu estou muito triste, eu não deixo transparecer. Quando eu chego do meu quarto, eu chego do serviço aqui, eu vou com as minhas tristezas, com as minhas neuras, com as minhas, assim, com as minhas coisas que eu vejo que não tá bom. Mas, assim, eu tiro muito proveito dessa cegueira, tá? Eu brinco muito com as pessoas, eu fecho o olho assim pro meu gerente, ele tá piscando para mim, né? Eu digo, tô. Entendeu? Mas, assim, ultimamente eu fico muito arrasada. Quando eu acordo de manhã, que ele não quer abrir, que ele tá ficando pequeno, menor. E quando a médica diz para mim que vai querer fazer o dissecamento do olho para colocar uma prótese, eu digo, vai tirar o meu olho, mesmo eu não enxergando, vai botar um olho aí que eu não vou enxergar mesmo. Eu ainda acredito no milagre do Senhor, vai me salvar, me curar da minha visão, entendeu? Então, assim, eu fiquei assim nessa questão de, eu sou feia, eu não vou tirar foto, aí ninguém vai me olhar, eu não vou conseguir arrumar um marido mais, não vou namorar. Porque eu não vou conseguir olhar para a cara do rapaz com esse olho assim, para me olhar desse jeito para ele assim, ó. Eu até disse para os meninos. Ele vai achar que você sempre está seduzindo ele. Aí eu já pensei de comprar uns tampa-olho da Mulher Maravilha, do Batman, Hello Kitty, para colocar os tampa-olho para ficar charmoso, né? Gente, esse é o bacana da vida, esse é o bom da vida, né? É a gente, mesmo tendo problemas, que todo mundo tem problemas, né? Mas mesmo a gente tendo problemas, a gente encarar os nossos problemas com alegria ainda. Acho que essa é a essência da vida. Porque problemas nós sabemos que nós vamos ter. Não adianta, a gente não vem aqui a passeio, minha gente. A gente vem aqui para ter problema. Mas a diferença é a gente encontrar alegria, né? A gente ter empatia pelas pessoas, é a gente se colocar no lugar da pessoa e tentar entendê-la ao invés de julgá-la. Né? Porque julgamento o mundo já tem demais. A gente tem que espalhar a alegria como a Cláudia está fazendo, né? Eu acho que isso que é bacana. Acho que é trabalharmos com esse lado do nosso psicológico para que a gente também possa ajudar as pessoas, para que a gente também possa ajudar a pessoa a ver que, embora todos os problemas da vida, a gente tem muito motivo para dar risada, muito motivo para ser feliz. É isso aí. Obrigada, Claudinha. Carlos, contigo. Sim. Bem, é o que há bocado falávamos, questão da autoestima, autoconceito, autoimagem.
Mas isto não é para toda a gente, quer dizer, o sorriso que ela tem é importante, não é? Ela fala disto no sentido de humor, mas há pessoas que de facto sofrem muito com problemas do tipo, perante situações do tipo. Ter essa firmeza, essa capacidade é sinal de positividade, quer dizer, ela está a demonstrar o seu lado positivo e é isto que vai, de certeza, fazer com que ela tenha boa estabilidade emocional. Com o tempo isto vai melhorando. Ela vai se adaptando à situação que enfrenta, mas o que nós podemos observar é que ela está a procurar a melhor alternativa possível para que ela seja, de facto, uma mulher resiliente. Nem todos, como disse, têm essa capacidade. Quando não têm, é preciso que a pessoa procure ajuda. Ou então é preciso que a pessoa faça um esforço para que possa sair da situação. Eu tenho certeza que, por exemplo, eu conheço aqui em Cabo Verde um amigo meu que teve um pequeno acidente num dos olhos, prejudicou um dos olhos, mas está praticamente triste, quer dizer, quase em estado de depressão. Mesmo com um tratamento que mostra que vai ser... Está tendo bom tratamento, mas mesmo assim a pessoa está praticamente frustrada, está em praticamente estado de depressão. Porque falta ali, de certeza, esta capacidade de resiliência, de superação, mas se tiver, porque eu estou aqui neste momento até a ajudar a pessoa, claro, não fico aqui onde estou porque viajo sempre, mas já conversei com os familiares, com os amigos, no sentido de ajudar uma pessoa, porque é uma pessoa que demonstrava alta autoestima, mas que neste momento está a demonstrar baixa autoestima, e isto é de certeza um mau sinal do ponto de vista psicológico, porque isto demonstra que a pessoa está a enfrentar fragilidade e, claro, como disse logo no início, são essas fragilidades que muitas vezes levam a pessoa a um estado de depressão, e como sabemos que a depressão é uma perturbação profunda, pode levar a pessoa à tentativa de suicídio ou então a outros males que de certeza ninguém almeja. Agora, é preciso dizer à minha amiga que todos nós na vida estamos sujeitos a problemas, não é? Problemas biológicos, problemas psicológicos, problemas sociais, mas temos que ser fortes e temos que estar preparados para a superação. A psicologia da superação deve estar em cima da mesa, deve andar connosco para todos os cantos, para onde devemos levar connosco a verdadeira psicologia de superação, estarmos preparados para enfrentarmos cenários difíceis, porque o mundo é assim, não é? Eu posso estar a conduzir agora e de repente, portanto, apanhar um acidente, por exemplo, não é? Quantas vezes isto acontece? Isto acontece todos os dias, em praticamente todo o mundo, e então ter baixa autoestima por causa de um ferimento, por causa de um prejuízo, por exemplo, num dos órgãos do nosso corpo, ou então a qualquer pertence nosso, não deve servir de estímulo negativo, quer dizer, nós não podemos cair na onda negativa, temos que ser sempre positivos, substituir sempre, como disse há bocado, os pensamentos negativos por pensamentos positivos. E ela está, por aquilo que pude perceber, com pensamentos positivos e está a encontrar melhores alternativas para que consiga, se calhar, ultrapassar o problema que, de certeza, ninguém almeja, ela não almeja, mas ela está a enfrentar um problema que, com o tempo, ela, de certeza, nem vai considerar aquilo como problema, não é? Portanto, minha amiga, força,
e deve contar connosco. Aqui estou em Cabo Verde, mas como todos sabemos, hoje as redes sociais, enfim, hoje estamos próximos por causa do mundo digital, não é? Então, aqui estou disponível, certeza também que pode contar com os amigos aqui da plataforma e não só. Obrigado. Perfeito, olha. Obrigada, Carlos. Olha, a gente tem aqui a Fabiola. Fabiola, tu podes usar o teu microfone, porque tu ainda não saíste. Ou tu queres para eu ler? Então, vamos lá. Ela colocou no bate-papo, Carlos. Ela falou o seguinte: Carlos, eu amei. Tudo que aprendi, você é um fofo e explicou muito bem. Tá? Fofo é a cara da Fabiola. Adorei conhecê-lo, foi bem enriquecedor sua contribuição de conhecimento para nós esta noite. Me trouxe uma reflexão e ajuda para enfrentar o momento que estou passando. Muito obrigada. Povo lindo, gratidão por mais uma noite tão maravilhosa de tantos aprendizados. E a Fabiola, ela ainda está aqui, mas acho que está com problema do microfone, não sei. Está dirigindo. Está dirigindo, perfeito. Então, eu gostaria de agradecer. Uma outra coisa super rápida, Cláudia, eu sei que tu estavas na nossa mensagem de mais cedo, né? Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, mas vamos lembrar que o domingo da ressurreição está chegando. Então, hoje pode ser sexta, a gente pode estar vivendo momentos sombrios, mas dias melhores virão com certeza. Então, vamos lembrar, usar esse final de semana de Páscoa para a gente lembrar que, apesar dos momentos difíceis e sombrios que a gente vive, ainda há esperança, né? O nosso domingo da ressurreição vai chegar, dias melhores virão, tá? Tenho certeza que, apesar de você dizer que não pode ter essa visão periférica de olhar para o lado, isso vai evitar de ver muita coisa ruim também. Então, só foca na coisa boa, minha amiga, e daqui uns meses, quando eu estiver em São Luís, vamos aí na tua casa comer jussara. Com certeza. E outra coisa importante... Surema, uma coisa importante que essa tua mensagem, hoje eu tive um problema com uma das mulheres que eu lidero aqui na ala, né? E ela estava muito arrasada. E aí eu mandando uns áudios para ela, porque a gente não pode estar junto na casa delas visitando todo mundo, né? E aí eu mandei falei um pouco dessa mensagem, né? Que todos nós temos as nossas sextas-feiras, todos nós temos o nosso Gexêmane, né? Mas que para que ela não pudesse ficar triste, porque o domingo virá, o domingo da ressurreição, né? E aí eu mandei para ela um pedacinho da mensagem e mandei um vídeo para ela, para ver se ela se sentia melhor, né? Porque a gente sabe, quando a gente é líder numa organização, a gente tem uma responsabilidade imensa com todas as mulheres, e a gente sofre junto com elas, né? Verdade. Quando elas estão passando por algum problema. E a gente procura, de uma maneira ou de outra, dar uma ajeitadinha ali, dar uma mensagenzinha. E quando tu estava lendo a mensagem, eu pensei certinho nela. Que bom. Foi para ela que eu passei, e ela se sentiu bem, né? Fico feliz. Se sentiu bem com a mensagem. Então, deixa eu só falar também, agradecer o Carlos, né? Pela maravilhosa noite, realmente é algo muito gratificante ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo seu tempo. E dizer para todo mundo, né, que enquanto nós estamos vivendo a sexta-feira, mas enquanto o domingo não chega, a gente tem o Zoom aqui para, né, enfrentar esse período, para a gente conversar, para a gente se animar, para a gente brincar, para a gente tornar a vida um pouco mais divertida e mais colorida. Que nós estamos aqui justamente para se ajudar, sempre. Né? Nós estamos aqui para conversar, para rir muito e encontrar felicidade no caminho. Então, muito obrigada, Carlos, pela noite. Foi maravilhosa. Muito obrigada a todos que estiveram aqui também. Muito obrigada mesmo. Nós somos gratos demais por estarmos aqui todos juntos e aprendendo, rindo, sorrindo, chorando, o que for. Mas nós estamos aqui realmente para ajudar uns aos outros. Então, gente, muito obrigada mesmo. Obrigado, eu. Obrigada. Obrigado, Carlos. Foi um prazer te conhecer. Obrigada pelas palavras, pelos ensinamentos que você passou. Muito bem, obrigada. Olha só, Carlos, aplausos desde o Peru, né? Cezinha, toma que a bola é sua, meu filho. Ok, meu microfone já estava ligado, tá bom? Então,
eu só tenho que agradecer ao Carlos pelas palavras e dizer que foi bom tê-lo aqui conosco. E não vou tomar mais tempo, porque sei que já é bem tarde para você, para descansar. E, de novo, sou grato pelo seu tempo disponibilizado para estar aqui conosco, tá bom? Caso houver uma nova oportunidade, com certeza eu irei atrás de ti para te pegar. Não, dessa vez a gente quer o Carlos cantor também, né? Nós tivemos Ele canta e canta muito. Carlos cantor. Ele canta e canta muito. Não sei se a política de Cabo Verde é a mesma, em que situação vocês estão, como a gente está no Brasil, mas também o deputado Carlos também seria bem-vindo. E a gente tem muito para aprender aí, Carlos. Carlos já cantou na Assembleia para os outros deputados. Você já cantou na Assembleia? Tá. Meu amigo, se você passar pelo Zoom, você passa por qualquer... Viu, Carlos? A próxima vez, se você quiser nos dar a honra de uma palhinha enquanto cantor, vai ser bem-vindo. E eu vou procurar online. Tens algum vídeo online cantando? Acho que no Facebook, acho que na página do Facebook deve ter, ou não? Tá. Ok, eu vi o Facebook dele para no Manda no depois, link. então, lá no grupo, o Carlos Ok. da Assembleia. E no Facebook dele tem muitos vídeos. Como eu falei, ele é o como se costuma dizer, ele é o cara. Muito bem. Nós somos muito amigos. Tá bom? Então, de novo, Carlos, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá bem? E a mensagem foi muito boa. Eu realmente aprendi muita coisa aprendi. Algumas coisas que eu estava com dúvida, acabei sendo esclarecido. E acredito que também os demais aprenderam bastante, tá bom? Então, Carlos, caso você queira falar alguma coisa, pode continuar, caso não. Porque aqui, Carlos, algo que a Sorema já falou, já ressaltou, é que nós não paramos. O pessoal fica aqui a noite inteira conversando. Depois de terminar a palestra, todos os dias, todas as sextas-feiras, temos alguém conosco aqui no Zoom. Então, depois de sair, nós continuamos a falar até 7 da manhã. Excelente. É. Bem, eu que devo agradecer-vos, não é? Por esta oportunidade de partilhar convosco alguns aspectos importantes. O tema é pertinente. Claro, poderemos ter mais temas num futuro próximo, dependendo da vossa necessidade, do vosso pedido. Eu estou, como disse, sempre disponível, apesar das minhas funções que muitas vezes não permitem que eu participe, por exemplo, todas as semanas, mas sempre que possível, basta enviar-me uma mensagem. Vamos programando, não é? Espero ter passado a mensagem de forma satisfatória, porque, no fundo, o mais importante numa comunicação é que a mensagem chegue, portanto, pelas reações. Estou a perceber que a mensagem terá passado, não é? Claro, o tema que nós temos é abrangente. Trouxe, por exemplo, este tema, mas no fundo acabamos por introduzir vários outros aspectos relacionados ou não com o tema em questão, não é? Por exemplo, acabamos por falar de psicoterapia, que no fundo é um outro elemento que faz interligação com a psicologia da superação, com a resiliência. Eu fico satisfeito em saber que vocês são, no fundo, pessoas do bem, estão aí a lutar para a estabilidade emocional de todos, de vocês, de certeza, dos familiares, enfim, da sociedade. O mais importante na vida é isto, é sermos solidários,
devemos ajudar os outros sempre que necessário, e eu também tenho esta paixão pela solidariedade e por isso podem contar comigo sempre, tá bom? Um abraço a todos vós, espero encontrar-vos e até... Ok. Carlos, antes de você sair, Carlos, Sim. toda mensagem, seja, nós gravamos, caso a senhora queira, podemos enviar, tá bem? Agradeço. E também dizer que o seu amigo Josué também já passou por aqui. Josué esteve conosco aqui, Josué, pastor, ele passou conosco aqui 2 vezes. É um grande amigo meu, ele é grande amigo meu. Ele é um dos nossos favoritos. Muito bem, valeu.